Você sabia que decidir por uma cirurgia de hérnia de disco pode mudar a sua vida para sempre? Nos meus mais de 15 anos de experiência dentro da fisioterapia, eu já vi várias pessoas que fizeram cirurgia, ficaram igual ou até mesmo que pioraram. Mas também já vi pessoas que não fizeram a cirurgia e voltaram a ter uma vida completamente normal. E se você está pensando que a cirurgia é a única opção para o seu quadro, espere. Esse vídeo pode ser o mais importante da sua vida. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te lembrar sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa um curtir no vídeo, compartilhe com mais pessoas. E antes de eu te mostrar aqui o que você deve fazer para evitar a cirurgia, vamos pegar um pouco antes para você entender o seu quadro. Não adianta simplesmente você receber uma informação aleatória e você não vai saber o que fazer com ela. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que é a hérnia de disco? Nesse vídeo a gente está falando de cirurgia que vai acontecer por conta da pessoa ter uma hérnia de disco, certo? A hérnia de disco nada mais é quando o núcleo pulposo do disco passa a barreira do ânulo fibroso, que é como se fosse uma cerca que existe ali entre o disco. E quando a parte interna vai para a parte de fora, a gente chama isso de hérnia de disco. Normalmente, quando isso acontece, já é considerado uma hérnia extrusa. E se isso aumentar ainda mais, pode se tornar uma hérnia sequestrada. Os abaulamentos é o início desse movimento, então não são considerados hérnias de disco ainda, mas você vai ouvir de alguns profissionais falar que você tem hérnia de disco por conta de abaulamento e até mesmo as protrusões discais, que ainda não extravasou completamente, mas várias literaturas profissionais vão dizer que protrusão discal é igual hérnia de disco. Considerando os sinais e sintomas, muitas protrusões podem sim ser iguais aos sinais e sintomas de uma hérnia extrusa, por exemplo. E aí uma coisa que eu já quero que você guarde é que o tamanho da hérnia de disco não é o indicativo final de uma cirurgia. Eu não posso dizer que pelo fato de a pessoa ter uma hérnia grande, ela de fato tem que fazer uma cirurgia. Existe uma coisa que muita gente não sabe, que são os falsos diagnósticos de hérnia de disco. Como que é isso? Você foi lá, fez o seu exame de ressonância, apareceu lá uma protrusão discal, uma hérnia extrusa, seja lá o que for relativo à hérnia de disco. Porém, os seus sinais e sintomas não são aqueles que a gente considera característicos da hérnia de disco. E uma vez que a gente coloca algum movimento simples, ele na mesma hora começa a modificar os seus sinais e sintomas, reduzindo a sua dor e até mesmo sumindo com a dor da pessoa. Se a pessoa não tem as características ou se tem algum exercício que rapidamente consegue mudar o quadro de dor dela, a gente considera que aquela pessoa tem um falso diagnóstico de hérnia de disco. Ela tem de fato a hérnia lá na coluna dela, mas não é a hérnia que está causando a dor e os sintomas dela. E o que talvez você não saiba é que a maioria das pessoas vão se encaixar nesse quadro de um falso diagnóstico. Então, às vezes a pessoa está ali doida, preocupada, não sabe como é que vai fazer, tem que fazer cirurgia, e ela vem na primeira consulta, a gente pede para ela fazer um exercício, e esse exercício já modifica completamente a dor dela, já modifica a rotina dela do dia a dia, reduzindo a dor e fazendo com que ela tenha uma melhora muito mais rápida. Então, nesses quadros, são quadros que não deveriam de forma nenhuma ir para cirurgia, porque se ele consegue melhorar tão rápido com o tratamento conservador, para que essa pessoa iria para uma cirurgia? Não faz sentido nenhum. Em torno de 96% das hérnias diagnosticadas são desse modelo que a gente chama de falsa hérnia. E aí, pensando um pouco mais na cirurgia, a gente tem pesquisas que mostram que apenas em torno de 3 a 4% das hérnias é o que vai precisar de cirurgia de fato. A grande maioria, 96, 97%, não precisa de cirurgia. E também tem um outro estudo que comparou um grupo de pessoas que fizeram cirurgia com um grupo que não fez a cirurgia durante 2 anos, e eles observaram que com o passar do tempo os dois grupos estavam muito semelhantes, eles melhoraram da mesma forma. Então a gente não poderia dizer que a cirurgia é que melhorou esse grupo, talvez o tempo foi mais favorável porque ele também melhorou esse grupo de cá. Um outro detalhe importante sobre hérnia de disco também é que em torno de 70% das hérnias de disco elas são reabsorvidas naturalmente. Simplesmente aquilo que era uma hérnia volta a ser um disco completamente normal com o passar do tempo. E as pesquisas mostram que quanto maior a hérnia, maior é a chance disso acontecer. Quanto menor, no caso o abaulamento, ele tem uma menor chance de voltar a ser um disco normal. Mas existe um percentual de em torno de 17% do abaulamento de isso acontecer, enquanto uma hérnia sequestrada é mais de 90% de chance dela ser reabsorvida naturalmente. Agora vamos para a indicação cirúrgica. Quando de fato que a cirurgia
cirurgia é indicada. Você tem que observar se você preenche esses critérios que eu vou falar para você agora. Número 1, se você está tendo perda de força de forma progressiva, ou seja, a sua perna do lado que você sente dor está ficando cada dia mais fraca. Não importa o que você faça, essa força da perna só está diminuindo. E para algumas pessoas ela vai perceber um quadro que a gente chama de drop foot, que é o pé caído. Quando o pé tá, em vez de ficar assim, ele fica para baixo o tempo todo. A pessoa não consegue fazer esse movimento do pé para cima, ó, percebe? Isso é um quadro que pode ser indicativo de cirurgia. Uma segunda coisa também que a gente observa é se os reflexos estão alterados. Existem alguns testes que a gente faz, que são os testes de reflexo, principalmente, né, no caso de uma hérnia lombar, a gente vai fazer reflexo patelar, reflexo do tendão de Aquileu e verificar como que estão esses reflexos. O lado que está com problema, com o lado que não está com problema e ver o que isso está acarretando para a pessoa. Reflexos muito alterados também são indicativos de uma possível cirurgia. Se a pessoa tem sinais e sintomas de uma coisa que a gente chama de síndrome de cauda equina, é necessária uma cirurgia de emergência, uma cirurgia que deve ser feita o mais rápido possível, que é incontinência urinária, incontinência fecal, perda de força progressiva, anestesia em cela, drop foot. Se essas coisas estão acontecendo em conjunto, tem uma grande chance da pessoa ter uma síndrome de cauda equina e aí a cirurgia tem que ser urgente, não dá para ficar esperando porque é muito perigoso deixar isso passar. Uma quarta coisa que a gente observa para entender se o quadro é ou não cirúrgico é a falha no tratamento conservador. Porém, não é simplesmente você fazer uma fisioterapia do seu convênio, 10, 20, 30, 50 sessões e achar que não deu certo. Ou você está tomando remédios que você resolveu tomar, ou que algum médico pouco experiente passou para você, e aí você acha que não deu certo. A gente tem que entender que a falha do tratamento conservador, para a gente bater esse martelo, primeiro é que o tratamento tem que ter durado pelo menos 6 semanas. Se você não tentou nem 6 semanas de um tratamento correto, então a gente não pode afirmar que ele falhou. E esse tratamento de pelo menos 6 semanas tem que ser algo de fato que está tratando a hérnia de disco. Não é fazer RPG, não é choquinho, ultrassom, laser, essas coisas da fisioterapia convencional e achar que está tratando. Você precisa de ter um fisioterapeuta especialista direcionando o seu tratamento baseado em movimento, baseado em exercício, terapia manual se for necessário, direcionado para tratar essa hérnia de disco. Você precisa de estar executando exercícios diariamente, você precisa de estar com os medicamentos corretos, medicamentos normalmente para dor neuropática, que quem vai te passar quais são esses medicamentos, quais a dosagem, é melhor que seja um médico anestesista ou um clínico da dor ou um neurocirurgião, porque essas 3 especialidades tendem a acertar mais na medicação para as pessoas com hérnia de disco. Uma vez que você fez tudo certinho, mesmo assim não está melhorando e já passou de 6 semanas, então pode ser que seja necessária a cirurgia sim. E além de tudo isso, é importante que o seu exame de imagem coincida com os seus sinais e sintomas clínicos, porque, como eu já disse, se você tem todos os sinais e sintomas, mas não tem uma hérnia lá na sua coluna, como que vai fazer cirurgia? Vai operar o que lá? Eu já atendi pacientes que tinham todos os sinais e sintomas de uma hérnia de disco, não esses graves que eu estou dizendo aqui, mas os comuns, porém, fez um exame de ressonância e a ressonância da pessoa não tinha dado nada. E aí você vai me perguntar, Felipe, mas o que é que estava causando? Aí é tema para outro vídeo que a gente pode conversar, senão vai ficar muito extenso esse aqui. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, escreve aqui no comentário. Agora vamos para a parte do tratamento correto. O que você tem que fazer para buscar resolver esse problema que você tem? Tem alguns pontos que você tem que considerar. Primeiro deles são exercícios. O tratamento de hérnia de disco, para ser efetivo, ele tem que ter exercício nele. Você precisa de se movimentar. Você precisa de ter o acompanhamento ali de um fisioterapeuta musculoesquelético. De preferência que seja especialista nessa área de coluna. Para ficar fazendo massagem, choquinho, alongamento de você? Não. Para te ensinar o que fazer e o que não fazer. Qual a dosagem de exercício que você deve fazer? Quantas vezes por dia? Quantas repetições? Essa semana faz o A ou faz o B? Na semana seguinte faz o A, o B e o C. Então, esses detalhes de quais exercícios, que hora que troca, que hora que põe, que hora que faz mais de um, que hora que faz menos de outro, isso tudo o fisioterapeuta tem que estar te acompanhando e te conduzindo nesse caminho para o tratamento ser efetivo. Segundo ponto do tratamento correto é a medicação. Muito difícil tratar um paciente de hérnia de disco verdadeira sem ele estar medicamentado. Pode acontecer? Pode, mas o paciente vai sofrer demais. Então, a gente entende que é importante ele estar medicamentado. Se a pessoa der conta, beleza, mas é muito difícil. Então, eu recomendo sempre que a pessoa busque um médico clínico da dor, especialista em dor, ou um anestesista, ou que é a combinação das
duas coisas que temos também, ou se ela tem um neurocirurgião de confiança dela, também pode ser necessário. Esse médico vai passar medicamentos direcionados para o problema, que são medicamentos voltados para dor neuropática normalmente. Não são remédios que você chega ali e pede o farmacêutico, ele vai te dar. Você precisa de receita para comprar. A dosagem que vai ser passada é muito importante. Então, às vezes, você até já tomou algum desses medicamentos, mas você tomou uma dosagem muito baixa. Então, é importante que o médico esteja alinhado com o fisioterapeuta, sabendo o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo no dia a dia. Não adianta você ir no médico hoje, você mostra para ele, faz os testes lá, e aí você vai voltar daqui 30 dias, 45 dias, e você não trocou ideia mais, e não tem um profissional que fala para ele o que está acontecendo no meio do caminho, sabe? Às vezes você perde um tempo danado e a coisa não acontece. Então é importante você encontrar médicos aí que te dão abertura de ter essa comunicação de uma forma mais facilitada para sua melhora. Não é fácil de achar, mas tem, porque eu mesmo tenho parceiros médicos que às vezes eu encaminho meus pacientes, que isso tudo fica muito mais fácil. Uma terceira coisa que tem que ter no tratamento de hérnia de disco chama-se paciência. Não adianta você achar que o seu problema vai resolver com uma semana, com 2 semanas. A gente entende que os quadros de hérnia de disco verdadeira, eles podem demorar de 6 meses a 1 ano, e algumas pessoas podem até passar de 1 ano, às vezes até 2 anos de tratamento. Então é algo que de fato é lento. Não ache porque você começou a tratar com um profissional bom, que sabe o que está fazendo, na semana que vem você não vai ter mais nada. Se você melhorar com 1 semana, quer dizer que você não tinha hérnia de disco, porque as hérnias verdadeiras, o tratamento são de fato demorados. Então a gente considera aí em torno de 3, 6, às vezes até 1 ano de tratamento. E algumas pessoas podem chegar a 1 ano e não tá bem ainda, e isso demorar um pouco mais, estendendo às vezes até 2 anos. Independente de cirurgia ou não, algumas pessoas vão fazer cirurgia, aí vai precisar de um tratamento fisioterapêutico pós-cirúrgico. Outras pessoas também nesse processo vão passar por procedimentos de bloqueio ou infiltração, e aí isso o médico que vai avaliar essa necessidade. Às vezes é necessário, é importante fazer um bloqueio antes de pensar na cirurgia. Muitos pacientes se livram da cirurgia simplesmente porque fez um procedimento correto de bloqueio. Então, se essa comunicação estiver alinhada entre o paciente, o médico e o fisioterapeuta, as coisas tendem a dar certo muito mais facilmente do que cada um agindo por conta própria, simplesmente seguindo aquilo que acha que é. E por último, uma coisa que eu gosto também de trazer para essa questão do tratamento da hérnia de disco é que muitas pessoas vão ficar com um quadro crônico, normalmente a maioria vai ser crônico, e isso vai trazer uma série de dificuldades mentais, emocionais para a pessoa lidar com a vida dela. Então, para muitos pacientes pode ser importante o acompanhamento de um psicólogo que trabalha, normalmente a gente gosta de terapia cognitiva comportamental, porque é o que as evidências mostram que tem mais sucesso para esses quadros. Então, um psicólogo ali com você no tratamento pode ser muito útil também, facilitar com que você tenha uma melhora mais rápido e que não se precipite indo para uma cirurgia sem a necessidade dela. Bom, se essas coisas que eu tô te falando aqui faz sentido para você, se você já tem um fisioterapeuta especialista que já te acompanha, que você confia no trabalho, segue fazendo, não desista do seu tratamento. Se você não tem um fisioterapeuta ainda e quiser a minha ajuda, eu vou deixar aqui o meu site. Entre em contato no nosso WhatsApp, fala lá com a Gabriela e agenda uma consulta para eu poder te avaliar, entender o seu problema, te passar um plano de tratamento para a gente resolver isso. Não dá para você ficar sem um acompanhamento, não dá para você ficar esperando a coisa resolver sozinha, ou não dá para você ficar tratando de forma incorreta. É importante você ter esse acompanhamento e não precisa de ser de forma presencial, pode ser 100% online. A maioria dos meus atendimentos hoje, principalmente os de hérnia de disco, são de pessoas que moram a muitos quilômetros de onde eu atendo, pessoas que moram muitas vezes fora do país. Tenho vários pacientes nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Já atendi pacientes no mundo inteiro, Japão, que tinham quadros de hérnia de disco e conseguiram resolver. Se você for lá no Google procurar meu nome, você vai ver várias avaliações de pessoas que trataram esse problema totalmente online. Então, se quiser me ajuda, entre em contato com a gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal ainda, e se você se inscrever e deixar um curtir, me ajuda demais aqui no YouTube. Isso facilita pra gente continuar fazendo conteúdos de qualidade para você. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.